A Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados! Olá, abençoados de Deus, no oferecimento da minha, da sua, da nossa Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Estamos iniciando mais um programa Falando de Vida. Sextamos, hein? Que maravilha! Chegamos à sexta-feira e eu também gosto muito da sexta-feira. Bicho, mas quase todo mundo gosta da sexta-feira. Sexta-feira é o dia bom. Acabou o trabalho, acabou o aluguel, acabou o patrão. Não, eu gosto da sexta-feira porque chega o final de semana. E final de semana nós temos aquele encontro lindo, maravilhoso na Comunidade Cristã Amor e Graça, que é uma igreja onde você congrega e você sai tão bem. Você sai tão animado, você sai tão feliz, você sai tão esperançoso da igreja toda vez que você congrega conosco. É uma maravilha, né? As pessoas que têm participado dos nossos cultos, das nossas reuniões aos domingos, pessoas que congregam já há anos conosco, elas fazem de tudo para não faltar aos domingos. Por quê? Porque no domingo nós temos aquele louvor maravilhoso, né? Começa com louvor maravilhoso, depois tem aquela palavra de Deus diretamente do Espírito Santo para você, depois aquele louvor final e a gente passa um domingo maravilhoso. Como é bom, né, você se alimentar da boa palavra de Deus. Esse tem sido o nosso objetivo nestes meses todos que estamos aqui no ar com você. Levar para você não condenações, não acusações, não doutrinas religiosas, mas levar para você a palavra de Deus, a abençoada palavra de Deus, aquela que nos fortalece, aquela que edifica o nosso coração, aquela que nos traz paz, aquela que traz a vida em abundância. Então esta palavra que nós temos trazido aqui de segunda a sexta com você neste horário é a palavra que você vai receber domingo. E domingo tem um adendo agora muito especial para você não perder, né, a nossa reunião, que ela vai ser transmitida também pela TV. Então você que está aí nos assistindo do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, você que está nos assistindo aí de Florianópolis, de Brasília, do Nordeste do Brasil e outros estados onde pega a Rede Mais Família, e também no interior de São Paulo, né, várias cidades do interior de São Paulo você tem a Rede Mais Família, às 9 horas da manhã, das 9 às 11, você vai acompanhar o nosso culto ao vivo aqui também pela TV. Então vamos estar vivendo esta fé, vamos estar vivendo esta palavra maravilhosa, vamos estar aí nesse espírito de congregar, né? De não deixar passar essas oportunidades. Muitas pessoas, a Bíblia mesmo relata isso, que no dia do julgamento vão lamentar. Ai, Senhor, não tive oportunidade, não tive como te conhecer, não tive como ouvir a tua palavra, não tive como congregar. E Deus vai falar, como não? Você tinha ali todas, cada vez mais. Olha que interessante, né? Cada vez mais Deus está permitindo que o evangelho chegue, né, na casa das pessoas. Antigamente, como era difícil você levar o evangelho para as pessoas. Eu me lembro, a igreja onde eu comecei como obreiro foi uma das primeiras igrejas que conseguiu aqui em São Paulo o horário das 10 à meia-noite, uma rádio AM, das 10 à meia-noite, conseguiu fazer um programa de rádio. Nunca antes nenhuma igreja tinha conseguido ingressar numa rádio, né, numa rádio potente, numa rádio poderosa, para você conseguir falar da palavra de Deus. Você mexer em todas as rádios, né, só aquelas rádios bem fraquinhas, bem ruins mesmo, que você tinha programas evangélicos, né? E ela foi uma das pioneiras que conseguiu. Hoje, tanto canal de televisão, hoje tantas rádios potentes aí, você ouve do evangelho, ouve da palavra de Deus, você consegue acessar o nosso programa, por exemplo, em qualquer canto do mundo hoje, né? Então, por que Deus tem facilitado isso aí? Porque estamos chegando no final dos tempos. E como eu tenho dito lá na Comunidade Cristã Amor e Graça, nossos estudos bíblicos, para isso acontecer, está faltando o evangelho ser pregado em todo lugar. E aí o evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo pregada. Então não perca as oportunidades. Eu sei que você gosta de um passeio, eu sei que você gosta de um lazer, eu sei que você gosta de uma viagem, mas mesmo na viagem, mesmo no lazer, né, mesmo ali no passeio, pegue
pega domingo, por exemplo, você tá aí, bispo, olha, eu aproveitei esse final de semana para fazer uma viagem, tô aqui no Nordeste do Brasil. Poxa vida, lá da piscina mesmo, onde você tá viajando na praia, pega o seu celular, entra ali, canal Amor e Graça, põe um fone de ouvido, acompanha nosso culto, né? Acompanha ali, não tem problema, ou seja, se você quiser, você não perde a reunião de domingo. Agora só perde a reunião de domingo, 9 horas da manhã, a pessoa que realmente ela não quer assistir, ela não quer contato com Deus, ela não quer comunhão, ela não quer nada com Cristo. Quem quiser alguma coisa com Deus vai estar congregando neste domingo agora. E sobre a palavra de Deus, nós temos hoje mais uma mensagem muito especial para trazermos ao seu coração, e para me ajudar aqui na pregação da palavra de hoje está mais uma vez o pregador Robson. Muito boa noite, pregador Robson, mais uma vez aqui com todos os abençoados de Deus. Boa noite, Bispo Emerson, boa noite, amados, noite abençoada a todos. Que bom que você está aqui acompanhando a nossa programação e nos preparando para esse grande domingo, né? Domingo é aquele dia lindo, é aquele dia abençoado, onde a família espiritual, ela se reúne. Você tem a sua família, né? A sua família ali, seus parentes, e você também tem uma família espiritual que são seus irmãos em Cristo. E todos os domingos nós nos reunimos, estamos juntos, louvando, aprendendo da palavra, e esse domingo será um domingo muito especial. Que você esteja conosco, que você que acompanha a nossa programação, mora aqui em São Paulo, Guarulhos, Mogi, região Lapa, São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo, que tem nos acompanhado, mas ainda não nos conhece. Olha, uma oportunidade linda para você estar conosco, e será uma grande alegria receber você, porque você que já nos acompanha, você já faz parte da nossa família, e domingo agora nós teremos essas reuniões maravilhosas, que vocês possam estar conosco. É isso aí, e hoje nós vamos trazer aqui um caminho muito importante para você prosperar, porque uma das maiores reclamações que eu tenho aqui no meu WhatsApp são pessoas que estão passando problemas financeiros, né? Até algumas pessoas se maravilharam essa semana, falaram, bispo, eu gostei muito das mensagens, dos programas dessa semana, mas tem até pessoas que discordaram, dizendo assim, bispo, espera um pouquinho, se realmente eu sou herdeiro de Deus, se eu sou filho, como o senhor tem pregado aí na palavra, se a prosperidade é um dom de Deus para a nossa vida, bispo, o que está acontecendo? Poxa, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu congrego, eu falo com o Pai, eu clamo a Deus, e a minha vida financeira simplesmente ela não vai para frente, eu não sei o que acontece. O que acontece? Olha, você ofertar, você dizimar, você congregar, você ser de Cristo é muito importante, né? Isso aí é mandamentos bíblicos, ordenanças bíblicas, mas aprenda uma coisa, isso ainda não é a garantia da sua prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade e qualquer coisa que Deus trouxer para a nossa vida, qualquer benefício que Ele traz, ele pode ser uma bênção para nós ou pode ser uma maldição. Bispo, qualquer coisa, sim, qualquer coisa pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Quer ver um exemplo de uma bênção que quase todo mundo relata ser uma bênção? E se você pegar a história, você vai ver que foi uma maldição. Por exemplo, teve um rei da Bíblia chamado rei Ezequias. Este rei ele era muito fiel a Deus, muito maravilhoso, um homem temente ao Senhor, fazia suas orações, uma pessoa boa. E Deus chegou e falou, rei Ezequias, chegou o seu momento, né? Chegou a sua hora, todos nós temos que passar por isso, o ser humano tem que passar pela morte. E chegou o momento de você terminar, sua vida acabou aqui agora, sua vida acaba agora. O rei Ezequias, ao invés de falar, amém, Senhor, obrigado pelos dias que o Senhor me deu, obrigado pelos momentos que eu vivi bem aqui nessa terra, ele chegou e chorou demais, ele ficou triste, falou, puxa vida, Senhor, mas eu queria viver, né? É a tendência de todo homem, né? Porque na Bíblia mesmo está escrito, né, que nós não sabemos o que vem depois. Então, para nós, né, quando nós encaramos a morte, eu acho que não tem um ser humano na face da terra que não fica, puxa vida, né? Até Jesus ficou assim, né? Porque Jesus sabia que depois daquela crucificação, ele teria o seu trono de glória, seu reino, ele governaria todo o planeta, toda a terra, todo o universo, né? O reino passou a ser dele. Então, Jesus, mesmo sabendo que depois da morte ele teria tudo isso,
que acontece na hora da morte? Ele vai, ele chora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, mostrando que a natureza humana, ela pede para ficar, ela não quer ir embora, né? E o rei Ezequias, naquele momento de dor, de morte, né, sabendo que ele ia morrer, ele chora a Deus, fala: Senhor, mas espera um pouquinho, eu sou fiel diante de ti. Jesus fez a mesma coisa, então a gente não pode condenar o rei Ezequias, porque Jesus também chorou, falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A diferença é que Jesus falou assim no final: mas seja feita a tua vontade, não a minha. Como o rei Ezequias não falou isso, não seja feita a sua vontade, né, mas a minha vontade, que eu quero ficar, Deus falou: tá bom, vai, rei, vou acrescentar para você mais 15 anos. E muitos pastores até pregam por aí, né? Poxa vida, olha que bênção, o rei Ezequias estava doente, orou a Deus e Deus prolongou a sua vida. Agora leia o que aconteceu depois. Ele teve um filho que se chamou Manassés, né? Esse filho nasceu depois do prolongamento da sua vida, porque quando o rei Ezequias morreu, ele tinha 12 anos, ou seja, 3 anos depois que o rei Ezequias teve a sua vida prolongada, ele teve um filho. E esse filho chamou Manassés. Ele morreu e o Manassés tinha 12 anos, ou seja, 3 anos depois, né, do prolongamento da vida do rei Ezequias. O que esse Manassés fez? Leia na história, não vou nem contar aqui para você. Quero que você tenha curiosidade de ler o que esse rapaz, como que o povo de Israel sofreu 40 anos por causa desse Manassés. Ou seja, para o rei Ezequias foi uma bênção. Para o povo de Israel foi uma maldição, que esse cara foi mau. Só para você ter uma ideia, para você ter curiosidade de ler, a Bíblia diz que ele sacrificou o próprio filho como oferta para os seus deuses. Já pensou você pegar o seu filho e matar para a idolatria? Foi isso que ele fez, só para você ter uma ideia. Fora isso, acabou com Israel, acabou com o povo sofreu demais. Então, às vezes até uma cura, ela acaba não sendo uma bênção, ela acaba sendo uma maldição. E Deus, muitas vezes, ele sabe que o que acontece com você e com os demais cristãos que não prosperam é exatamente a questão do coração. Por quê? Porque o rei Ezequias tinha no coração dele que se Deus prolongasse a vida, não seria nada de mal. Aliás, ele teve um filho e falou: tá vendo, Deus, como valeu a pena o Senhor prolongar minha vida? Olha Manassés, que bonitinho. Era um bebezinho. Uma criança linda, maravilhosa, corria, brincava, pulava. E o pai, tá vendo? Olha, Deus, como foi importante o Senhor ter prolongado a minha vida. Ezequias não viu nenhum mal em Deus ter prolongado a sua vida. Mas Deus encontrou maldade no coração. Como aconteceu, por exemplo, com Judas, onde Jesus encontrou maldade no seu coração. Onde aconteceu com Caim, onde Deus encontrou maldade no coração de Caim. Onde aconteceu com Esaú, onde Deus encontrou maldade no coração de Esaú. Então o coração, ele é a base de tudo, né? E aqui nessa leitura que nós vamos fazer hoje, em Mateus capítulo 6, versículo 19, está escrito assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, não roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se os olhos, porém, forem maus, todo o seu corpo estará nas trevas. Porém, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, e nem o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o corpo, não é a vida mais do que os alimentos, e o corpo mais do que as vestes? Então aqui nessa leitura, nós temos uma base, né? Parece que são vários temas diferentes, mas todos esses temas estão associados ao coração do ser humano, né? Por exemplo, acumular tesouros sobre a terra já é uma demonstração que você não está preparado
para prosperar. Por quê? Porque está na Bíblia, mandamento bíblico: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrões, nem escavam e nem roubam. Onde começa o princípio da prosperidade do cristão? Bispo, a prosperidade do cristão, ela começa quando ele começa a ter dinheiro. Não, a prosperidade do cristão começa no coração. Você, antes de qualquer coisa, você tem que mostrar para Deus que você tem um coração apto, um coração pronto, um coração que pode realmente tomar posse de todas as coisas. E como que Deus ele sabe disso? A primeira coisa que ele vai analisar é se você é uma pessoa que junta as coisas, né? Que você é uma pessoa acumuladora, que você gosta de juntar coisas na terra. Por exemplo, as pessoas, você deve conhecer, acho que o pregador Robson deve conhecer também, talvez seu pai seja assim, o pregador Robson, acumulador, né? Pessoa que gosta, ele pega uma tampinha na rua, ele, deixa eu guardar. Acha uma chave na rua, deixa eu guardar. Acha um ferrinho na rua, deixa eu guardar. Porque quando a pessoa ela vai acumulando as coisas, né? Ela mostra que ela se preocupa com as coisas materiais. Por quê? Porque qual é a chance, qual é a possibilidade? Por exemplo, meu pai, ele era um acumulador de chaves, né? Ele tinha um balde assim, cheio de chave lá, que às vezes a gente quebrava alguma porta-chave ali, e meu pai falava: espera aí, deixa eu ver se tem uma chave igual. E olha, eu não me lembro de ter achado uma chave igual, mas meu pai tinha um balde, morreu com um balde de chave ali, toda a chave que ele achava na rua, ele pegava e guardava. Ou seja, quando você acumula tesouros sobre a terra, você já mostra para Deus que o seu coração está aqui, né? Porque, eu vou guardar essa roupa. Por quê? Quem sabe um dia eu não posso usá-la. Mas a roupa é nova, quem sabe um dia eu não posso usar. Você não gostou da roupa, não quer usar, não serve para você, mas você guarda. Você tem ali as coisas que você pode trocar. Por exemplo, você comprou um liquidificador novo. Aí você continua com o velho. Vai saber, se o novo der problema, eu volto a usar o velho de novo. Fica lá guardado, o novo nunca dá problema, funciona lá 2, 3, 4, 5, 10 anos, e o seu fica lá, amarelando, e você não dá para ninguém, não vende, não empresta. Por quê? Porque no princípio, no início, na base de tudo, você já mostra que você é um acumulador. Tratando isso para o lado espiritual, pregador Robson, quem seria esse tipo de pessoa? Aquela pessoa que ela vai à igreja e ela fica muito preocupada com as coisas do mundo, né? Com as coisas materiais. Tem irmãos que vão na igreja porque eles querem ter um encontro com Deus. Por que você vai na igreja, irmão? Por que você congrega? Bispo, eu vou na igreja, eu congrego, pregador Robson, porque eu amo louvar Deus, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de falar com Deus, eu gosto de ter aquela comunhão com o Senhor. E tem irmão que, quando você pergunta, por que você vai na igreja? Pastor, porque eu estou passando tanto problema financeiro, que eu estou passando tanto problema sentimental, porque o meu casamento está assim, trouxe até a foto do meu filho, o senhor pode orar? Ou seja, o primeiro passo, o primeiro ponto que já mostra que a pessoa está apegada às coisas materiais é essa preocupação demasiada com o mundo, com o filho, com o marido, com o pai. Tem pessoa que até domingo de manhã, na hora do louvor, ela está lá com foto do marido, foto do filho, ou seja, não era momento dela se preocupar com o filho, com o marido, é o momento dela com Deus, da comunhão dela com Deus. Mas tem pessoas que são tão apegadas ao mundo que a coisa já começa dessa maneira. Aí fica difícil a pessoa transformar a vida, né, pregador Robson? De fato, bispo, porque quando a pessoa ela vive assim, então a probabilidade dela se decepcionar com Deus, né, é até um absurdo falar isso, mas acontece, pessoas que hoje se sentem decepcionadas com Deus. Por quê? Porque a comunhão dela com Deus, ou o valor que ela dá a Cristo, está totalmente ligado às coisas materiais. Então ela está ali, mas não pelo motivo certo, pelo motivo principal, ainda que o Senhor Jesus ele acrescente todas as coisas em nossa vida. O principal é a comunhão, o principal é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a pessoa ela se preocupa muito, né, a pessoa ela
coloca em primeiro lugar as coisas materiais, ela coloca ali a minha vitória, o que eu preciso, o que eu quero é maior ou mais importante do que a minha comunhão com Deus, isso faz atrapalhar, a prosperidade ela não vem, porque é uma pessoa que se ela receber uma grande prosperidade, ela vai amar mais as coisas materiais do que a Deus, né? O mandamento é esse, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, a pessoa que quer prosperar, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela precisa amar a Deus. Então, Senhor, eu estou aqui em primeiro lugar pelo Senhor. O Senhor é o mais importante na minha vida, a minha vida espiritual é prioridade, a minha comunhão com Deus é prioridade. Todas as demais coisas que serão acrescentadas, eu vou usufruir, eu vou agradecer, eu vou tomar posse, mas a primeira coisa é a minha vida espiritual. Essa pessoa, bispo, ela vai ficar firme com Cristo, essa pessoa, ela vai crescer. A pessoa que só pensa na questão material, a probabilidade dela se decepcionar e abandonar é muito grande, né, bispo? Sim, sim, exatamente. E o próprio Jesus, a pessoa não pode pensar que ela vai estar agradando a Deus, vai herdar a vida eterna, porque lá em Lucas 14, só a pessoa lê, está escrito lá. Jesus fala, se alguém vem após mim, não nega pai, mãe, filho, filha, a sua própria vida, não herdará o reino de Deus, ou seja, a pessoa não vai ter comunhão com Deus, né? Então as pessoas elas acham que elas estão agradando a Deus dessa maneira, né? Por isso que ele termina a primeira parte, e aqui o Jesus citando em Mateus 6:21, ele fala, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, né, pregador? Sim. Então se o tesouro da pessoa é o filho, é o marido, é o casamento, fica então com o filho, com o tesouro, com o marido, com o casamento, e não tenha parte com Deus, né? Então muitas pessoas elas não sabem por que a vida delas não está indo para frente. É tipo assim, você tem plantas e as suas plantas não estão vingando. Tudo que você está ali está morrendo. Você tem que procurar um especialista para saber por que está acontecendo, né? Às vezes você está regando demais, às vezes está regando de menos, às vezes não pôs o adubo correto, né? Então você tem que saber o que está acontecendo para que as suas plantas frutifiquem. Assim também é no reino de Deus, né, pregador Robson? Não adianta a pessoa só ir na igreja. Tem pessoa que se gaba aqui, tem pessoa que manda mensagem, ô bispo, eu sou 30 anos cristão, eu sou 20 anos de Jesus, eu sou 50 anos de Jesus. Ué, eu não preciso saber disso, quero saber como que você está edificando a sua vida, como que você está plantando a sua casa, como que você está fazendo. Porque Deus não é justo, né, pregador? Se a pessoa está com Cristo e ela não está prosperando, tem coisa errada. E pode ter certeza que o erro está no coração. Ou seja, ela está se apegando demais às coisas materiais e deixando as coisas espirituais em segundo plano. Isso é certeza. Exatamente. É como o senhor disse, tenho muito tempo de cristão, mas acumulou o quê? Material ou espiritual? Experiência com Deus, amor, manifestou o fruto do Espírito, cresceu na fé, cresceu ali em comunhão com Deus, ou só se preocupou em coisas materiais? E a pessoa que se preocupa mais nas questões materiais, geralmente não tem, né? Porque o principal são as coisas espirituais, como o texto que o nosso amado bispo leu. O que é material, a ferrugem corrói, né? O que é material se perde, o que é material passa, acaba, estraga, né? Até as pessoas que nós amamos, elas se vão também, né? O tempo passa. Agora, a pessoa que ela fica firme com Cristo, a pessoa que tem como prioridade, como verdadeiro tesouro, a palavra de Deus e Cristo, isso permanece. É o tesouro que não se acaba, é o tesouro que a traça não vai corroer, é o tesouro que não tem corrupção, né? É felicidade, é vida eterna e, consequentemente, a verdadeira prosperidade que a pessoa ela recebe. Então, essa é a pergunta, né? Você tem acumulado o quê? Quais têm sido os seus objetivos? O que é para você realmente um grande tesouro? Um grande tesouro é só as coisas materiais ou um grande tesouro é comunhão com Deus? Nós temos, por exemplo, pessoas que não são aqui de São Paulo, são de outros estados, por exemplo,
que pedem, abra uma igreja aqui, Bispo Emerson, abre uma igreja aqui no Rio de Janeiro, eu quero congregar, eu quero fazer parte da família. Por quê? Por que que as pessoas, elas fazem isso? Porque elas querem comunhão com Deus, elas querem congregar, elas querem viver a palavra, ou seja, isso é mais importante do que tudo, é um grande tesouro. Você, por exemplo, que está acompanhando a nossa programação, você já tem esse desejo de estar conosco, por exemplo? É para você grande importância você estar em comunhão, congregando. Às vezes você é aqui de São Paulo, você é de alguma cidade aqui próxima, você é de Guarulhos, você é de Mogi das Cruzes, você é aqui da zona leste de São Paulo, aqui da Lapa e região, e você teria a oportunidade de estar conosco. Aí você manda mensagem falando, olha, eu quero ver minha vida transformada, eu quero ver a minha vida mudada, eu preciso da porta de emprego, eu preciso da prosperidade, eu preciso... Mas, vem cá, será que você já pensou assim? Qual o endereço melhor para eu ir na comunidade? Qual o esforço que eu posso fazer para estar congregando, por exemplo? Será que isso também é importante? A vitória é importante, a cura é importante, a saúde de um familiar é importante, mas é importante você também fazer parte da família de Deus? É também importante você congregar, estar conosco, alimentar-se daquilo que é espiritual? Então, o nosso coração, ele não pode estar voltado só àquilo que é material. Nosso coração, em primeiro lugar, ele deve estar voltado àquilo que é espiritual. Isso vai trazer a nós grande vitória, isso vai trazer a nós grande transformação, não é, bispo? Isso aí, é isso aí. Olha, nós vamos dar um break aqui rapidinho e na volta eu vou mostrar para você três consequências, ou até mesmo 3 sinais, vamos dizer assim, que mostram que o seu coração ele está dividido, que o seu coração não está em Deus, né? Eu vou citar aqui para ficar mais interessante e depois nós vamos detalhar, né, no próximo bloco. Então, primeiro sinal que a pessoa ela está com o seu coração apegado às coisas materiais, os olhos passam a ser maus. Então a pessoa ela já não consegue ver mais as coisas com bons olhos, ela começa a perceber que está tudo dando errado na vida dela, ela começa a ver que a situação não está boa, ela começa a enxergar que os problemas estão superando a fé, que ela vai decair, que ela não está nada bem na vida, que a coisa não vai para frente, ou seja, ela começa a viver por vistas. Segunda coisa é que todo mundo que vê a pessoa consegue enxergar que ela é uma pessoa materialista, uma pessoa que está buscando a Deus por causa de coisas materiais, ela se apega a homens, ela se apega a amuletos, ela se apega a idolatrias e por fim ela começa a viver em ansiedade. Por mais que ela esteja na igreja, a ansiedade nunca desaparece. Ela congrega, e mais ansiosa, e mais preocupada, mais nervosa. Ou seja, é bloqueada a fé dessa pessoa de uma tal maneira que ela não consegue enxergar Deus, ela não consegue ver a bênção, ela não consegue enxergar nada. O pastor pode chegar, até eu posso chegar aqui e falar, irmão, pode ter certeza, Deus é contigo, a tua vida vai mudar. Ai, pastor, eu não acredito, bispo, não tem jeito, bispo, minha vida, ela não vai para frente. Bispo, a minha vida não tem jeito, eu acho que não tem mais solução para mim. Por mais que você traga qualquer palavra, ela fica que nem Saul. Saul, a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, né, e Saul ficava tranquilo, vinha aquela paz no coração dele. Davi saía do recinto, Saul já começava a ficar nervoso, ansioso, preocupado, nervoso, com medo, né, porque uma situação se apoderou dele de uma tal maneira que ele não conseguia mais ver Deus, não conseguia mais enxergar Deus em nada, e talvez seja essa situação, tá bom? Então no próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você participe agora da nossa programação, você que está passando uma grande tribulação aí na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, você que está atribulado, sua vida financeira não tem prosperidade, sua família não está indo para frente, as tribulações têm sido grandes na vida financeira, na vida familiar,
familiar, na vida sentimental, mande a sua mensagem aqui no WhatsApp 11 9 6504 9910, ou você participa no canal do YouTube, canal Amor e Graça, deixa lá o seu nome e diga a tribulação que você está enfrentando, o dia mau, o momento de adversidade, o que está acontecendo na sua vida. Será que não está acontecendo isso aqui com você? Bispo, tudo que vocês estão falando hoje está acontecendo comigo. Meus olhos já não conseguem mais enxergar o poder de Deus, meu coração está desanimado, estou ansioso sim, eu vivo preocupado com o futuro, com o dia de amanhã, né? Tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque o teu coração, né, ele pendeu para o lado material, ele não pendeu para o lado de Deus. Como disse o pregador Robson, você vai na igreja por causa da tua mãe, por causa do teu marido, por causa do teu casamento, por causa do teu filho. Você vai na igreja porque você está passando problema financeiro. Você não vai na igreja porque você ama Deus, porque você quer ter um encontro com Jesus, porque você quer adorar a Deus. Então isso está acabando com a sua vida. Mas no próximo bloco nós vamos ajudar você a sair dessa situação. Rapidinho, break, voltamos já já com você. Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus ressuscitou. A vitória sobre a morte foi proclamada. Se você ainda está sofrendo, venha você também tomar posse da sua vitória. Em todas as comunidades cristã Amor e Graça, estamos esperando por você. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. A vida é como uma construção. Algumas casas resistem, outras são levadas pela tormenta. Na parábola de Jesus, quem constrói na rocha permanece de pé. Mas quem constrói na areia, É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida, e a Rosimeire participa aqui no WhatsApp. Ela fala assim: boa noite, bispo, minha tribulação no momento é emprego, mas creio que em breve estarei trabalhando. Valdelice, minha tribulação é que estou desanimada. Ana, bom dia, minha tribulação é na vida sentimental. A Maria, boa noite, a paz, diga em oração comigo uma resposta na vida financeira. Estou numa tribulação grande essa semana. Carlos Eloy, não há tribulação acima do que podemos suportar. O Rui, as tribulações e adversidades têm me alcançado. Aqui, final de telefone 1746. Hoje, quando vem a tribulação, eu passo com ela com alegria. Helena, estou enfrentando tribulação, parece que não tem fim. Rosana, voltei a fumar por causa da tribulação e caí. Oh, meu Deus do céu. Aqui, final do telefone 8027. Minha tribulação é o meu espinho na carne. Aqui, final do telefone 2439.
Bispo, estou passando por uma tribulação muito grande. Minha mulher foi embora de casa em outubro do ano passado. Hoje me chegou o pedido de divórcio, da separação dos bens. É só que tudo que ela relata é calúnia, blasfêmia. Ela só quer dinheiro. Né? Aí, ó, que situação, né? E por aí vai. Então continue participando aqui da nossa programação. Qual é a tribulação que você tem enfrentado na sua vida? Tem machucado o seu coração, né? Por exemplo, olha quantas situações que machucam, né? Mas a gente tem que analisar também o seguinte, o que nos levou a essa tribulação? Será que isso veio de graça? Será que antes de eu passar por essa tribulação, eu não fui mesquinho, eu não deixei de congregar, eu não deixei de viver a palavra? Há uma lei de Deus, gente, que ela é desde o princípio da criação, né? O que o homem planta, ele colhe. Não é lei de Moisés, nem graça, não. É uma estrutura do universo. Que o homem planta, ele colhe. Muitas pessoas, eu sei, né? Eu estou vendo aqui muitas tribulações, observando, chegando muitas mensagens. Mas será que você não passou essa tribulação porque você deixou de congregar, porque você não vinha na igreja, porque você só estava interessada em coisas materiais? Será que o seu coração não levou você a essa tribulação? Porque é isso que Tiago diz, né? Tiago diz lá na sua epístola, ninguém ao passar por provações ou tribulações, diga que é tentado por Deus e nem pelo diabo. Ele fala porque o homem é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, e a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então o que leva o homem a passar as tribulações, as aflições na vida? As cobiças. As coisas materiais, ele cobiça a coisa material, cobiça as coisas que não são legais. Então o que acontece? Vêm as tribulações e essas tribulações acabam trazendo muitos problemas, muitas dores depois. Mas a pessoa não vê se ela, antes de vir a tribulação, se ela não plantou para estar colhendo isso, né? Ela não analisa isso. Simplesmente joga a culpa em Deus. Vamos jogar a culpa em Deus, que Deus é o culpado. Como é que pode? Eu estou indo na igreja, eu sou cristão, eu recebi Jesus, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo. Mas espera um pouquinho. Você vive Cristo acima de todas as coisas na sua vida? Você tem valorizado Deus? Você vai na igreja para adorar o Senhor, para louvar a Deus? Você vai na igreja para dar uma oferta da sua vida no altar do Senhor? Né? Então muitas pessoas não fazem isso. E depois vem essas questões. Como nós sabemos, pregador Robson, se não estamos bem com Deus? Primeira coisa que acontece, primeiro sintoma, os olhos passam a ser maus. Né? Aí na sequência ele fala assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, olha que forte isso que Deus fala, hein? Não adianta você ser cristão. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Aí a pessoa acha que o demônio, o diabo está na vida dela, né? Estou endemoniado, estou possesso, acho que um espírito maligno se apoderou da minha vida. Pastor, acho que foi macumba que fizeram para mim. Pastor, acho que o capiroto entrou na minha vida. Pastor, acho que eu dei brecha para o inimigo. Nada disso. Sabe o que aconteceu? Você, por causa do teu coração apegado às coisas materiais, começou a olhar tudo com os maus olhos. É instantâneo. O teu coração é mau. Se o teu coração começa a ficar longe de Deus, você começa a olhar defeito em tudo está com defeito, tudo está ruim, tudo está mal, né? Você não gosta das coisas boas, as coisas começam a fazer uma confusão na tua cabeça, parece que Deus não te ama, parece que Deus te abandonou, parece que está tudo errado para você. A gente pode até falar isso aqui, né, pregador Robson? Essa analogia bate bem com o profeta Elias, né? O profeta Elias, embora ele fosse um homem de muita fé, ele estava com seu coração mau, né? O coração dele estava buscando a glória do homem. Se você vê a analogia de Elias, você vê que ele orou para chover e enquanto o rei estava voltando para sua casa de cavalo, ele correu mais do que um cavalo, ele conseguiu descer uma montanha, nem sei a quantos quilômetros por hora que ele desceu aquela montanha, que ele subiu no cume do monte para fazer a oração. Quando ele viu uma nuvem, ele saiu correndo, passou à frente do rei,
para dizer para o rei, para mostrar para o rei Acabe que ele tinha poder de fazer chover e parar de chover e fazer chover. Ele falou: rei, se prepara porque vai chover. Ó, o senhor vai ver o que vai acontecer agora. E ele queria o quê? O aplauso do rei. O aplauso, a glória do mundo. Quando veio a mensagem que a mulher do rei queria matá-lo, ele rasgou as suas vestes, ele ficou triste, ele entrou em depressão, ele foi embora, ele andou 40 dias, 40 noites, entrou numa caverna, pediu a morte. Aí Deus mostra um monte de sinais para Elias. O que aconteceu? Elias nem deu ouvidos ao que Deus tinha para mostrar. Deus deu uma segunda chance, colocou ele para fora e falou: Elias, olha o que eu vou mostrar para você agora. E Elias viu. Aí Deus perguntou: e Elias, o que você faz aqui? Ele de novo veio com a mesma desculpa. Então Deus falou: então acabou para você. Então a partir de hoje não precisa mais ser profeta, acabou. Eu levanto outro em seu lugar. E Elias acaba com o ministério dele. Por quê? Por que os olhos de Elias eram maus? Porque todo o corpo estava em trevas. E não adianta, né, pregadores? Quando os olhos das pessoas ficam maus, não adianta. Deus pode aparecer na frente da pessoa que mesmo assim ela vai fazer que nem Elias. Ela vai negar, não vai aceitar e não vai viver essa palavra. De fato, bispo. E esse caso de Elias, ele é tão interessante porque quando a pessoa ela tem maus olhos, o corpo vira trevas, ela fica totalmente confusa. Porque Elias, ele foge porque Jezabel disse que queria matá-lo. Então nós estamos falando de um homem que está fugindo com medo de morrer. E daqui a pouco ele senta numa árvore e pede a morte. Então, peraí, ele queria viver ou ele queria morrer? Olha a confusão na cabeça de uma pessoa que está com maus olhos. Ele foge porque não quer morrer, depois senta e diz: Senhor, me mata porque eu não quero viver. Então, muitas pessoas, elas vivem essa confusão, elas não sabem mais o que querem. Por quê? Porque perderam a visão, perderam ali o sentimento de acreditar em Deus, perderam ali a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, e aí começam a colocar defeito em tudo, em todas as coisas. O próprio Elias, ele falou, né, mataram todos os teus profetas, não tem mais, todos te abandonaram. Elias falou, né, Senhor, não tem mais ninguém fiel, todos abandonaram, só sobrou eu. Ou como quem diz, não tem mais ninguém fiel, só eu sofro, só eu continuo. Então, essa confusão, essa falta de direção traz quando a pessoa ela deixa os olhos serem contaminados. Isso acontece quando a pessoa ela deixa de olhar para Deus e passa a olhar para as outras coisas, então ela fica confusa. É o caso de um pastor uma vez que estava falando com um rapaz, falando na igreja, pregando sobre a grande vitória de Daniel ter sido livre na cova dos leões. Olha, Daniel, olha que bênção, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Daniel foi lançado na cova dos leões, o leão não abriu a boca. Aí um irmão levantou a mão e falou, não, se Deus fosse bom, Daniel nem teria caído na cova dos leões. Olha que maus olhos. Então, o pastor com a visão de Deus dizendo, grande livramento. Uma pessoa com maus olhos dizendo, não, Deus não é tão bom assim, senão Daniel não teria caído na cova dos leões. Então, quando a pessoa deixa os olhos se contaminar, existe essa confusão. Ela recebe uma oportunidade no emprego, ela acha que aquela oportunidade é exploração, né? Às vezes a pessoa está tão desfocada nas coisas espirituais que ela recebe ali, o patrão chega para ela, olha, trabalhe um pouco nessa máquina aqui, é uma máquina que você não trabalha, mas eu preciso da sua ajuda. É uma oportunidade que Deus está abrindo para a pessoa aprender uma nova profissão, para a pessoa aprender uma nova coisa ali na empresa, e a pessoa olha e fala, não, se meu patrão está me explorando, eu só vou fazer isso aqui que eu fui pago, não vou mexer com mais nada, ou seja, perde a oportunidade. Então, maus olhos traz essa confusão, tira da pessoa a percepção de como Deus trabalha, tira da pessoa a percepção do tempo do Senhor para todas as coisas. Então, manter os olhos
bons, manter ali a fidelidade a Deus, acreditar que Deus é bom, que Deus é fiel, que o Senhor está ministrando, que o Senhor está guardando, é importantíssimo. Aí o seu corpo, olhos bons, teu corpo será iluminado, olhos maus, o nosso corpo estará em trevas. E aí, como o nosso amado bispo trouxe o exemplo de Elias, vê um grande homem de Deus que saiu ali, perdeu o seu ministério por ter uma nova percepção, por olhar diferente, por perder aquela confiança e aquela comunhão que ele tinha para trazer vitória ao povo. É isso aí. Na sequência, depois dos maus olhos, vem o quê? A pessoa começa a ter um procedimento que todos conseguem perceber, todos menos ela, que ela começa a amar mais o mundo do que a Deus. Aí vem as preocupações pautadas no mundo, que foi o que veio logo na sequência de Elias. Quando Deus perguntou para Elias o que fazes aqui, né, como dizia o pregador Robson, ele começou a dar o seu discurso. Ah, Senhor, é porque eu amo a sua palavra, eu amo não sei o quê, eu sou fiel, eu honro ao Senhor, e todos os profetas foram mortos e agora querem me tirar a vida. Ou seja, derrubar os teus altares, profanar o teu evangelho, difamar a tua casa, difamar a tua palavra, e eu fiquei só. Né? Ou seja, o que vem na sequência? Aquele negócio que Jesus fala aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer a um e vai amar o outro. Se Elias estivesse preocupado com Deus, o que ele faria? Ele falaria, não, podem me matar, mas eu não deixo de servir ao Senhor, eu não deixo de falar de Deus. Eu não vou, se eu enfrentei 450 profetas de Baal, manda a rainha vir para cima de mim aqui, que eu vou ficar aqui esperando, eu quero ver se ela vai tocar em mim, quero ver se o meu Deus vai deixar ela tocar em mim. A rainha ia ter um piripaque, ia morrer no caminho e Deus não ia deixar de jeito nenhum ela colocar as mãos no profeta Elias, mas Elias perdeu a visão. Perdeu a visão, né? Caiu, perdeu a visão. Por quê? Porque na sequência você fica exatamente como Elias ficou. Você começa a ter uma visão deturpada e o seu coração começa a se apegar às coisas materiais. Então você começa a ser contra o congregar, você aí começa a ser contra dízimo, você passa a ser contra oferta, você coloca o seu coração na família, você fica ali com a foto do filho, do marido, né? Que Deus tem que curar meu filho. Você está lá no domingo de louvor que é para adorar a Deus, você está lá com foto de filho, de marido, levando roupa de marido. Por que você faz isso? Porque o seu coração está inteiramente, você ficou cego, você não consegue mais enxergar, você não tem visão espiritual e o seu coração passou a ser de coisas materiais. Então você começa a se preocupar, a preocupação começa a ficar na sua vida e você só serve a Deus porque você está interessado nos pães e nos peixes. A visão daquele povo que seguia Jesus estava deturpada. Então, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a multidão abraçou Jesus, falou, opa, esse cara é bom, porque esse cara tem pães e peixes para nos dar. Né? E começaram a valorizar aqueles pães e peixes. Aí Jesus falou, bom, que bom, né, que vocês estão me seguindo, vem aqui, vamos pregar a palavra. Quando começou a falar da palavra, todo mundo foi embora reclamando, que discurso ruim, que coisa chata, quem pode ouvir um discurso como esse, quem pode acompanhar uma pregação como essa? E todos foram embora e abandonaram Jesus, né? E Jesus virou para os 12 e falou, vocês querem ir embora também? Vocês estão aqui por causa de pães e peixe? Aí os apóstolos falaram, não, Senhor, nós estamos aqui pela tua palavra. Olha a diferença. Pedro falou, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida, ou seja, nós não estamos aqui por pães e peixes, nós estamos pela palavra, né? Pelo que o Senhor traz. E quantos não estavam por causa da palavra? Então, na sequência, a pessoa demonstra este coração apegado ao mundo, né? Todo mundo vê que ela está servindo a Deus, mas ela está servindo também às riquezas. Quando se fala riquezas, não é só dinheiro, mas era a glória, o sucesso, a família restaurada. Bicho, mas eu não tenho que lutar pela minha família restaurada, eu não tenho que lutar pela prosperidade. Na Bíblia está escrito, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, busque as coisas de Deus e a justiça, e você não vai precisar ficar ansioso, preocupado com a vida, porque Ele vai solucionar as outras coisas para você. Então, nós temos que viver isso. E por fim, ele fala sobre a ansiedade,
né? Ou seja, qual é o último ponto? E aqui é o ponto da decadência, né? Porque a Bíblia diz, está escrito na palavra, que o ansioso não vai acrescentar um côvado. Sabe o que é um côvado? 2 palmos, ó. 2 palmos é menor do que um passo, porque um passo, ele dá mais ou menos uns 4, né? Uns 4, 5 palmos. Se você andar ansioso, você não vai acrescentar isso aqui, ó. Ó, isso aqui é um côvado. Ou seja, um passo é o dobro disso, mais ou menos, né? Ou seja, você não vai sair do lugar. Então ele termina aqui dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Por quê? Que ele fala: por isso não andeis ansiosos. Por quê? Por isso. Quando a frase começa assim, por isso o quê? Pelo que ele acabou de falar agora, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por que a pessoa anda ansiosa, pregador Robson? Primeiro, o coração dela se apegou às coisas materiais. Ela não estava preparada para prosperar, para ter vida plena, para ter a vida abençoada. Se apegou às coisas materiais. Com isso, os olhos ficaram cegos. Ela não consegue mais enxergar as coisas boas, as coisas ruins. Ela não sabe diferenciar. Se apega às coisas materiais desesperadamente e aí nasce a ansiedade. E quando nasce a ansiedade, a fé morre e a pessoa não conquista mais nada, mesmo estando na igreja, mesmo sendo filho de Deus. De fato, bispo, a pessoa entra em desespero. E aí fica aquela pergunta que o Senhor Jesus fez: qual é o mais importante? Qual é mais valioso? A vestimenta ou o corpo? O que é mais valioso? Você ou aquilo que você precisa ou quer ou almeja adquirir? Então, as pessoas elas acabam, por conta da ansiedade, deturpando os valores, elas trocam os valores, né? Então, ela acha que o material que ela vai alcançar é mais importante do que a sua própria essência, do que ela é, né? O Senhor Jesus falou: vocês valem mais que o alimento, vocês valem mais que os pássaros, vocês valem mais que as flores do campo, nós somos mais valiosos do que qualquer coisa que a gente possa adquirir. E Deus em nossa vida é mais importante do que qualquer coisa que nós possamos comprar ou adquirir também. Então, a ansiedade pelas coisas, a ansiedade pelos bens materiais, a ansiedade pelas vitórias, faz com que a pessoa ela perca esse equilíbrio de compreender que a comunhão dela com Deus precisa estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Nós estamos falando de vida eterna, né? Como o bispo estava falando ali em João, as pessoas comeram pão, comeram peixe, saciaram a fome, mas o que Jesus queria é dar a elas vida eterna. E aí, vida eterna, eles não quiseram, eles foram embora, né? Porque a ansiedade pelas coisas de hoje, o imediatismo, era muito maior do que pensar nas coisas espirituais. Nós temos que ter essa compreensão, que embora possamos conquistar muitas coisas aqui nessa vida, o mais importante, o tesouro mais importante é a vida eterna. É a nossa comunhão com o Senhor. Então, sempre a ansiedade ela vem por conta de coisas coisas materiais. Então, pregador, eu quero fugir ali das ansiedades. Então, tire um pouco o foco das coisas materiais e coloque o seu foco, a sua vida, naquilo que é espiritual. Porque a ansiedade vai roubar a sua fé. A ansiedade ela vai matar a sua confiança, vai tirar de você a paz que o Senhor Jesus ele tem para você. Cristo quer que você tenha paz, Cristo quer que você esteja tranquilo, mas a ansiedade por ter, a ansiedade por conquistar, tira da gente essa paz, tira essa alegria, tira a gratidão, né? Existem pessoas que, infelizmente, em relação a Deus, principalmente, elas são ingratas, elas nunca agradecem. Hoje é domingo, eu estou indo à igreja hoje, agradecer pela vida, agradecer pela paz, agradecer pela alegria, agradecer pela vida eterna que eu já tomei posse. Então, a ansiedade, o olhar só para o material, tira esse sentimento de gratidão, que é tão importante na vida do cristão, para que o cristão permaneça firme. Então, ansiedade é perigoso, a ansiedade é algo que traz à pessoa coisas muito ruins. Fuja da ansiedade, viva
valorizando ao Senhor Jesus Cristo, esse é o caminho da sua paz, da sua alegria. É isso aí. E a ansiedade, né, pregador? Depois da ansiedade, aí vem as doenças, né? Aí, quando chega na ansiedade, aí a ansiedade gera estresse e gera doenças. Aí a pessoa começa a ter problema de pressão, aí ela vai fazer outro tipo de corrente na igreja. Ela tem que fazer a campanha para ser curada. Ou seja, ela viveu na igreja tão preocupada com o marido, com o filho, com coisa material, que isso gerou uma ansiedade que não foi cuidada, a pessoa sempre daquela ansiedade, perspectiva, tem que resolver, e chorando na igreja, e desesperada ali pelo casamento, pela restauração. Resultado, começa a surgir doenças. Aí vem o problema de pressão, problema de gastrite, problema de hérnia de disco, problema na coluna, e hoje, se você procurar um médico, ele vai falar para você quase todos os problemas que você tem, quase todas as doenças estão associadas ao nosso psicológico, as questões de ansiedade, estresse, nervosismo, você anda sempre agitado e gera doenças. Então, será que Deus quer esse caminho? Mas talvez 80%, 70%, 80% dos evangélicos, dos cristãos, estão seguindo esse caminho, infelizmente. Você chega ali na igreja, você fica com o teu coração apegado às coisas materiais, você sabe que as coisas materiais passam, elas são roubadas, elas enferrujam, né? Elas não têm durabilidade, e Jesus fala, olha, se preocupe com as coisas lá do céu, deixe as coisas aqui da terra que eu cuido para você. As coisas aqui da terra, eu cuido para você, Jesus vai cuidar para nós. Então se preocupe com a sua vida espiritual. Não, as pessoas não querem saber. Elas vão até induzidas muitas vezes por muitas igrejas que levam você a ser materialista. Porque tem igreja que você entra ali e você vira materialista. Você passa a má posição, poder, cargo, dinheiro. Eles levam você à ganância. Tem muitos ministérios assim que levam você a ser ganancioso. Aí você entra nessa, você passa mal o mundo, você coloca o teu coração nas coisas materiais e aí você vê a sua vida desabando, porque os seus olhos começam a ficar maus, toda a tua família, todo mundo que está com você percebe que você passou a ser uma pessoa materialista e você passa a ser uma pessoa ansiosa, desenfreadamente ansioso. Aquela ansiedade que não para, que todo dia você não consegue dormir, você fica preocupado, você vai na igreja e clama e chora, e toda reunião você está ali chorando pela tua casa, pela tua família, e nada se resolve. Quanto mais você vai na igreja, pior a situação fica. Por quê? Porque você foi pelo caminho errado, o caminho tortuoso, o caminho que não é esse. Caminho verdadeiro da bênção, da vitória, da conquista, é você colocar Deus em primeiro lugar, estar ali servindo a Deus por causa de Deus, é estar na igreja de manhã para ouvir o evangelho. Senhor, estou aqui para adorar a Ti, estou aqui para Te amar, estou aqui para servir ao Senhor, prestar a Deus um culto espiritual, um culto de coração. Não é para ir lá na igreja para ficar lá na igreja que Deus vai me dar a bênção, é lá na igreja que eu vou receber a vitória. Não, você tem que congregar por causa de Deus, por causa da sua palavra, por causa do seu evangelho. Se você não fizer isso, a situação fica muito complicada, fica muito difícil. Por isso, pregador Robson, que neste domingo nós vamos ter um grande domingo de estrutura financeira, familiar, de estrutura em todos os aspectos da sua vida, porque você quer o segredo para você conquistar tudo na sua vida. Agrade ao Senhor. Está escrito, não sou eu que estou falando, bispo, o senhor está inventando esse versículo bíblico. Não, é o versículo bíblico que todo evangelho conhece. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é agradar a Deus? É você estar ali pelo Senhor. Jesus, para você ter uma ideia como isso é sério, Jesus botou para correr mais de 4.000 homens e mulheres e crianças, botou todo mundo para correr. Falou, vai embora, pode todo mundo ir embora, porque vocês estão aqui por causa da comida. Vocês estão aqui por causa de pães e de peixe. Eu não quero ninguém interesseiro me seguindo. Eu quero pessoas pela palavra. Eu quero pessoas pelo que eu prego e não pelo que eu tenho para dar. Tem muitas pessoas que já descobriram que Jesus pode trazer muita coisa material para ela. Então ela não é boba, ela não é besta, ela fala assim, eu vou seguir esse Jesus aí, que esse Jesus tem muito dinheiro para me dar, tem muita prosperidade para mim, e tem mesmo.
Só que se você for atrás dele por causa disso, ele não vai te dar nada. Ele sabe, ele conhece as pessoas interesseiras. Então nós temos que buscar Deus porque o amamos, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Eu tenho que buscar as coisas lá da vida eterna, as coisas celestiais. Ele fala assim, ó, pensai nas coisas que são lá do alto, pensai nas coisas onde Cristo vive. É ali, esse tem que ser o meu objetivo, viver o Evangelho de Deus, e as demais coisas todas ele vai acrescentar na sua vida. Você precisa de muitas coisas materiais, coloque Deus em primeiro lugar, e vamos começar neste domingo agora, 9 horas da manhã, você vai estar em uma das nossas igrejas, ou você vai congregar no Brás, ou em São Miguel Paulista, ou em Guarulhos, ou na Lapa, ou você vai estar ali em Mogi das Cruzes, né? Lembrando que o pastor Assi vai estar com você em Guarulhos neste domingo, você não pode perder esta grande oportunidade de estar conosco. Então você vai estar em uma das nossas igrejas, congregando neste domingo, vivendo o melhor de Deus na sua vida. E o resultado será grande, maravilhoso, o resultado será profundamente imenso. E para você que não pode congregar, então você vai acessar ou a Rede Mais Família, né, a televisão, 9 horas da manhã, nós estamos ao vivo com você, ou você acessa o canal do YouTube, canal Amor e Graça, para você não perder a nossa reunião desse domingo. E você que não puder participar, tudo bem, não tem problema, continue talvez aí apegado às coisas materiais, e quem sabe, né, um dia você vai enxergar que o mais importante para você e para Deus é você estar buscando por causa das maravilhas, por causa da presença de Deus na sua vida e não por coisas materiais, né, pregador? De fato, domingo é um dia maravilhoso. Domingo agora será um dia muito especial. E é para você, irmã, é para você, meu amado, que está acompanhando aqui a nossa programação, que tem acompanhado o programa Falando de Vida. Você que já tem se alimentado desta palavra maravilhosa e quer vencer, quer viver o melhor de Deus, quer ver, sabe, você quer crescer em fé, não quer mais ser aquela pessoa fraca, aquela pessoa cheia de dúvidas, aquela pessoa cheia de incertezas. Talvez você seja assim, pregador, eu sou uma pessoa fraca na fé, cheio de incertezas, eu me apego muito às pessoas, eu me apego muito às coisas. Quando eu perco algo, quando eu perco uma amizade que seja, isso acaba comigo, me tira a paz. Sabe por quê? Porque existem pessoas que elas vão trocando os valores, né? Cada um chama o seu familiar da maneira que quiser. Mas, por exemplo, tem gente que chama o marido de vida. Ô, vida, vida. Aí o marido vai embora, foi embora a vida. Acabou a vida. Acabou a vida. Tem gente que chama o carro de bebê. Aí bate o carro, aí bateu meu bebê. Então, gente que chama o time de futebol de vida, né? Tem gente. Palmeiras, minha vida é você. Aí o Palmeiras perde, acabou a vida. Acabou a vida. Né? Então, isso é o que? Inversão de valores. Eu vou com você até o final do mundo. Você tem que ir com Cristo até o final. Tem pessoas que dizem para o namorado, eu vou com você até o final do mundo. E não vem à igreja domingo. E não vem congregar, mas com o namorado, eu vou até o fim do mundo. Então, entende que é uma inversão de valores, quando na realidade, em primeiro lugar, tem que ser o reino dos céus. Você não pode servir a dois senhores, o seu Senhor é Cristo. Então, prioridade é para Cristo, prioridade é para a palavra de Deus. Então, comece esse domingo, coloque isso no seu coração neste domingo. Eu estarei na igreja, eu vou, pode estar frio, pode estar chovendo, ninguém deixa de ir trabalhar, por exemplo, quando está frio ou chovendo. Alguém faz isso? Segunda-feira liga para o patrão ali, patrão, hoje eu não vou, está frio, está chovendo, vou ficar aqui em casa. Alguém faz isso? Ninguém faz. E por que para ir para a igreja quando está frio e quando está chovendo a pessoa fala, Jesus, o senhor sabe, né? Hoje eu não vou. Aí Jesus fala, sim, eu sei, o seu patrão e o seu salário é muito mais importante do que eu, porque para agradar o seu patrão e para ganhar o seu salário, você sai de casa chovendo canivete. Para mim, para glorificar, para ouvir a minha palavra, se tiver frio, você não vai.
Então, entende que as nossas atitudes demonstram para quem nós damos mais valor? Então, nós estamos entrando aí em período de frio, de chuva, isso não pode ser de jeito nenhum obstáculo para você congregar, para você estar conosco. Então, neste domingo, venha congregar, venha estar conosco em um de nossos endereços. Você que ainda não nos conhece, será uma grande alegria receber você em um de nossos endereços. Vamos viver essa fé. Irmã, amado irmão, você quer ver o poder de Deus agindo na sua vida? Valorize a Deus, coloque o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Ele é o seu caminho, Ele é a sua verdade, Ele é a sua vida, esse é o caminho da sua vitória. É isso aí, olha, você que o problema tem abalado você, as tribulações têm te abalado, têm te afastado de Deus, têm te afastado do congregar. Você é essa pessoa que chegou nesse nível, bispo, olha, hoje eu não consigo mais ver o poder de Deus, eu não consigo mais enxergar a mão de Deus na minha vida, eu não consigo mais, eu estou numa ansiedade aqui muito grande. Então mande a sua mensagem aqui, entra lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, aproveite e dá o seu like lá para nós, siga a gente na página para você não perder a reunião de domingo, hein? Segue a gente lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, vai lá, dá o seu like e siga a gente. E também mande a sua mensagem aqui no WhatsApp 11 96504 9910. Você está aí atolado, afogado em problemas? Manda a sua mensagem, vamos mudar essa situação a partir de hoje. Vamos lá? Entra aqui agora, manda a sua participação. 11 96504 9910. 11 96504 9910. Daqui a pouquinho estamos de volta com você para o último bloco do programa Falando de Vida. Chegou o Livro dos Sentimentos. Com esse livro, você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos Sentimentos. Adquira o seu. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos dois construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé. Comunidade Cristã Amor e Graça. Aqui, cada abraço tem valor. Cada sorriso tem propósito. É onde a fé é viva. E os milagres acontecem de verdade. Famílias são restauradas. Vidas são transformadas. Corações são curados. Histórias ganham um novo começo. Participe dos nossos cultos. Todo domingo às 9 da manhã. Em todas as nossas igrejas ou no nosso canal do YouTube. Comunidade Cristã Amor e Graça. A Igreja da Família.
É isso aí, de volta com você, e olha só as participações, ó, o pregador Robson, que me preocupa é uma participação como essa, ó. A Angélica fala assim, ó: boa noite, bispo e pregador Robson, gostaria de ligar em oração minha vida espiritual, pois devido a muitos problemas estou desanimada, preciso de ajuda, né? E é isso que me preocupa, né? A pessoa, por causa de muitos problemas, fica dizendo, mas como assim, irmã? Você vai fazer que nem Elias, vai fugir? E outro, você vai fugir para onde? Vai fugir é para a morte, né? Não tem para onde fugir, né? Porque, bispo, minha vida não tá legal com Deus. Sem Deus, certamente vai ficar pior ainda. Então, essa situação me preocupa, né, pregador? Por quê? Porque que a pessoa, ela fala assim, os problemas, né, me fez esfriar na minha vida espiritual. Né? Quando os problemas te fazem esfriar na vida espiritual, por quê? Porque o seu coração está na vida material. Né? Porque se ela tivesse com o coração na vida espiritual, a vida espiritual nunca definha, né, pregador? Sempre, cada dia melhor, cada dia melhor. O que definha é a vida material. Hoje a gente tem, amanhã a gente perde. Hoje eu tenho a família, amanhã eu posso não ter. Hoje eu tenho o carro, amanhã eu posso não ter. Hoje eu tenho uma casa, amanhã eu posso não ter. A vida material é assim, é uma incerteza. Se ela tivesse se apegando a Deus pela vida espiritual, estaria tudo bem, né? De não fato, teria como ter essa situação. E é preocupante mesmo, como o senhor está falando, porque quando a pessoa diz assim, eu estou fraca espiritualmente ou desanimada espiritualmente, ela está dizendo, eu estou desistindo, eu estou pensando em desistir da minha comunhão com o Senhor, mas se Deus é o socorro bem presente no momento da nossa tribulação, então, por que na hora da tribulação eu vou desanimar com a minha vida espiritual? Eu vou pensar em desistir de ter comunhão com o único que pode mudar essa situação. Então, olha como a nossa percepção, se nós não tomarmos cuidado, ela é totalmente errada. Então, o material não está indo bem? Bom, mas eu tenho o espiritual que sempre vai estar bem porque Deus é fiel, e desse eu não desanimo. Eu desanimo em um emprego, do material eu posso desanimar. Estou desanimado porque não estou indo bem no emprego, vou procurar um novo emprego. Tudo bem, eu estou desanimando em uma empresa que não está me dando oportunidade. Então, vou procurar uma nova empresa, vou me recolocar no mercado de trabalho. Agora, desanimar de servir a Deus, desanimar de congregar, desanimar de orar, desanimar de viver a palavra, se eu deixo de viver a palavra, todo o resto vai estar ruim. Então, é preocupante mesmo quando a pessoa desanima por conta das coisas materiais. Então, o certo é apegar-se cada dia mais a Deus para que nada material venha me trazer muita preocupação, nem muitas coisas ruins. Então, com Deus a gente nunca pode desanimar, pelo contrário, nos apegarmos cada dia mais e mais, né, bispo? Exatamente. O Ângelo fala assim, boa noite, bispo, meus problemas é o seguinte, estou mais focado na minha situação financeira, preciso sair dessa situação em nome de Jesus, gratidão pela atenção. Então esse é o problema, né, o Ângelo, talvez você esteja muito focado na vida financeira. E às vezes as pessoas pensam assim, mas bispo, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho casa, eu tenho não sei o quê. Por isso que eu estou preocupado com as coisas. O senhor quer que eu não me preocupe com as coisas materiais? Aí que está a questão, né? Porque quando eu coloco a minha fé em Deus, eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. Quando eu coloco a minha fé na situação, aí eu tenho certeza que não vai dar. Aí eu tenho certeza que a situação vai ficar ruim mesmo. Por quê? Porque se nós olharmos a situação do Brasil, os impostos que você paga, o governo, tudo que você tem nesse país, você desanima mesmo. Então, Ângelo, a minha orientação para você é coloque a sua fé mais em Deus. Se você focar mais na situação financeira, vai ser difícil mesmo você superar essas situações, né? E várias pessoas aqui colocando também outras situações, né? Aqui, final do telefone 4840, meu filho fazia direito, perdeu o emprego, como ele tem que pagar, está cheio de problemas, nos ajude aqui, faça algo. A Maria também, ela fala que peço oração,
estou com mal de estar o dia todo com as costas latejando, problema na coluna, problema físico, né? E muitas outras participações aqui, tá? A Edinalva, sobre as conquistas, aqui eu estou passando por muitos problemas respiratórios, já pedi a Deus e como sempre estou em busca da minha vitória, tá? Em nome de Jesus, declaramos aí a sua restauração, né? Outras pessoas aqui também falando, eu tenho problema nos ossos, não tenho como trabalhar, fora a minha filha, não tem como me ajudar, estou à espera do médico há 2 anos, final de telefone 0351 do Rio de Janeiro. E por aí vai, né? Várias pessoas relatando aqui suas situações, os seus problemas. E o que nós temos que fazer, meu irmão? Você quer dar um basta nisso? Você quer ter a vida em abundância que o Senhor Jesus prometeu? Vamos congregar domingo, vamos viver, vamos aprender como ter a vida em abundância que Jesus prometeu. Bispo, eu nem acredito mais nisso. Eu já estou naquela fase dos olhos, sabe? Eu coloquei meu coração nas coisas materiais e já não estou mais conseguindo enxergar Deus, já não estou mais conseguindo ver a vitória, eu já estou naquela ansiedade que o Senhor falou. Então, o caminho foi errado, meu irmão. Tem que retroceder agora desse caminho e buscar o caminho correto. Se você entrar pela porta correta, tudo vai mudar na sua vida. Há tempo ainda de você retroceder e falar, puxa vida, eu vou pelo caminho certo, então vou agora confiar mais em Deus, colocar meu coração no Senhor, porque senão não adianta. Se você continuar indo na igreja preocupado com filho, com marido, com esposa, com casamento, com vida sentimental, com vida financeira, infelizmente, eu só tenho uma notícia para te dar, a situação vai cada vez afundar mais. Se você, a partir de hoje, colocar o seu coração em Deus, acreditar na força do Senhor, buscar, entrar pela porta estreita, a sua vida será uma vida de muitas bênçãos, de muitas vitórias. O caminho é esse, você começou, talvez até por instrução de outros pastores, você começou errado. Você começou na igreja, o pastor colocou cobiça, olha, aqui você pode ter o carro, pode ter a casa, aqui você tem que ser cabeça, você não vai ser cauda, e você ouvindo toda aquela pregação que trazia satisfação para o seu coração, porque essa pregação é bonita. Eu mesmo, quando comecei na igreja, o pastor todo dia falava, vocês vão ser cabeça, eu jovem, falando, puxa vida, que bom, vou ser cabeça, eu vou ser um conquistador, eu vou ter muito dinheiro, Então, quando essa pregação motivacional, que isso aí é tipo um coach, motivacional, ela é trazida para você, ela traz aquela alegria. Que mensagem maravilhosa. Hoje o pastor foi lá na igreja, o pastor profetizou que eu vou ser um grande empresário, que eu vou ser um homem rico, que eu vou ser um homem poderoso. Aí, junto com isso, eu coloco meu coração nisso. Não, tem que ser cabeça, eu tenho que ser poderoso, eu tenho que ser o melhor. Pronto, aí eu começo a não enxergar mais nada, eu perco a visão, eu começo a ir na igreja por causa da vida material que eu preciso conquistar, eu preciso ter, por isso que eu estou lá na igreja desesperado, pedindo para Deus mudar minha vida financeira. Deus vê que o meu coração está pegado ao material, não me dá nada, aí eu começo a ficar ansioso e saio da igreja com um monte de problemas, um monte de doenças, com ansiedade, e nada vai se resolver na vida. Então, talvez esse foi o caminho que você trilhou desde o princípio. Vamos aprender domingo agora da palavra de Deus, 9h da manhã. Eu te espero no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, na nossa sede. Você de São Paulo e Grande São Paulo, você vai estar conosco, hein? Quero ver a igreja cheia. É muito legal ver a sua participação pelo YouTube, mas eu quero ver a igreja cheia também. E você de longe, você do Rio, de Belo Horizonte, você de outros lugares, você vai acompanhar pelo canal Rede Mais Família, se você tem TV, ou pelo canal do YouTube Amor e Graça. Eu quero fazer uma oração juntamente com você, principalmente você que mandou suas mensagens aqui, você que está ansioso, preocupado, você que ainda, bispo, mesmo com a mensagem de hoje, eu vou te falar a verdade, olha, eu continuo preocupado, ansioso, porque o senhor está falando, bispo, mas não é fácil, viu? Passar pelos problemas que eu estou passando, passar pelas adversidades, e não desanimar é difícil. Sabe por que você está desanimado? Porque Deus ainda não é a sua fonte.
Quando Deus for a sua fonte, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Por isso que você está desanimado. Você ainda é um cristão, mas apegado às coisas materiais. Quando você abrir mão das coisas materiais e se apegar a Jesus, nada de material vai te faltar mais, porque Jesus vai suprir as suas necessidades. Vamos fazer esta oração para que Deus esteja na sua vida, para que Ele fortaleça o teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, oramos agora ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, como está ensinado na Tua Palavra, por todas as pessoas que estão passando um momento difícil, um momento de luta, um momento de adversidade, pois está escrito na Tua Palavra, ó poderoso Deus, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas não é porque a terra é boa, não é porque a terra mana leite e mel, que essa terra vai ter leite e mel. É preciso plantarmos. Sem plantar, Senhor, nenhuma terra produz nada. Tem terras maravilhosas no mundo, que tudo que se planta ali nasce, mas as pessoas não plantam as boas sementes. Ao invés de plantar boas sementes, elas plantam cactos, plantam ervas daninhas, elas colocam sementes que não vão frutificar na sua vida. Isso tem acontecido, meu Pai. Eu sei que muitos pastores, até na boa intenção, vivem pregando para as pessoas: olha, você tem que ser cabeça, você tem que tomar posse, você tem que ser o melhor, você tem que ser um conquistador. E algumas pessoas que já têm o coração apegado ao material, colocam mais ainda e se desviam, e o coração se desvia de Deus, pois está escrito aqui nessa frase, nesse versículo bíblico que nós lemos: não podemos servir a dois senhores. Está escrito na Tua Palavra em Mateus 6, não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos servir a Deus ou vamos servir ao mundo. E tem pessoas que não entendem isso, meu Pai. Elas ainda não compreenderam que o Senhor é a fonte da riqueza, da prosperidade, que se o Senhor estiver na nossa vida, tudo vai dar certo, tudo vai ser na mais perfeita vitória. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, prospera o teu povo, prospera os teus filhos, prospera os teus abençoados, e todos que oram conosco agora, meu Pai, que tenham a sua vida em abundância, não porque tem um coração apegado ao mundo, mas porque colocaram o seu coração no Senhor, e o Senhor é a resposta da nossa vida, o Senhor é a resposta da nossa prosperidade. Obrigado pela aula, meu Pai, que o Senhor deu para mim e para todo este povo, porque eu também aprendi muito com a palavra de hoje. E vou praticar, ó Deus, tudo que eu tenho aprendido aqui nesta programação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, abençoados. Olha, e assim estamos chegando ao final da programação do Falando de Vida, mas antes de terminar o nosso programa, eu poderia pedir duas ajudas aqui para você, duas formas de você contribuir com o nosso programa. Primeiro, se você puder, segue a gente lá no canal do YouTube, entra lá, canal Amor e Graça, manda lá o seu salve, deixa o seu nome ali, né? Segue a gente ali, dá o seu salve lá para os irmãos que estão lá no canal, coloca ali o seu nome, sua participação e dá um like lá para nosso canal do YouTube. É facinho, você vai perder um minutinho para fazer isso. Entra agora no YouTube, clica lá, canal Amor e Graça. Se você não clicou no sininho ainda, clica para você ser notificado toda vez que o programa entrar no ar, né? Deixa o seu nome ali e dá o seu salve para os irmãos, tá bom? Então facinho, você pode fazer isso. Segundo pedido, você poderia contribuir com a nossa programação? Puxa, bispo, eu tenho recebido, olha, essa semana eu fui tão agraciado com esse programa, tudo que o senhor falou nessa semana, bispo, tocou o meu coração, eu amei os programas dessa semana. Puxa, bispo, Deus falou grandemente através da sua voz. Bispo, esse programa não pode sair do ar, porque toda vez que eu estou para baixo, que eu estou desanimado, o senhor traz uma mensagem de vida, né? Por isso que o programa chama Falando de Vida. Nós aqui estamos para falando de vida, mas bispo, o senhor não falou nenhuma vez do diabo. Claro, eu não pago o programa para falar do diabo, eu pago o programa para falar de Deus, para falar das grandezas de Deus e para ensinar o povo de Deus. Meu ministério é ensinar o povo de Deus
a ter uma vida em abundância. Então esse programa falou contigo. Olha, eu tenho certeza, meu irmão, que se você praticar o que nós ensinamos hoje aqui, nossa, mas você vai prosperar tanto, mais tanto, mais tanto, que a sua oferta será uma grande oferta. Não vai mais ser, hoje você ajuda com 10, 20 reais, 50, 100. Quando essa prosperidade começar a surgir na sua vida, você vai ter meses que você vai pagar o programa aqui para nós. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, você que pode semear, bispo, eu posso contribuir hoje, eu posso semear agora, ou se você puder, na segunda-feira, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal, faça a sua doação. Jesus diz que tudo que nós semeamos por amor ao Evangelho, Ele retribui 100 vezes mais na nossa vida. Creia no que Jesus falou, Ele vai te prosperar grandemente, porque quando você semeia, você mostra para Deus que você não é apegado às coisas materiais, que você é apegado à palavra dele. E se a palavra dele tem feito bem para você, ajude a gente a permanecer aqui na programação, tá bom? Posso contar com você? Faz uma ajuda agora, tudo que você puder semear, bispo, qual o valor? O valor que Deus propor no seu coração. Aquilo que Deus falar, meu filho, semeia isso que eu vou te prosperar. Então vai, contribua com toda a fé, de todo o seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai trazer muito mais para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Pregador Robson, boa noite, vamos ficando por aqui, mas domingo estamos aí na Comunidade Cristã Amor e Graça, né? Amém. Boa noite, bispo, boa noite, amados, e aguardamos você nesse próximo domingo em uma Comunidade Cristã Amor e Graça. Vamos crescer juntos, vamos viver essa fé juntos. Você já faz parte da nossa família. Estaremos todos juntos nesse domingo, louvando ao Senhor e aprendendo com a palavra de Deus. É isso aí, eu também vou ficando por aqui. Excelente final de semana para você. Domingo, 9 horas da manhã, ou você vai a uma das nossas igrejas que passou aí o tempo inteiro, aí os endereços aí para você congregar. 9 da manhã, Brás e São Miguel, 10 horas da manhã, Guarulhos, Lapa e também Mogi das Cruzes, né? Você vai estar conosco, e você que não pode estar na igreja neste domingo, você sintoniza aí, canal Rede Mais Família, 9 horas da manhã, ou entra no canal do YouTube, canal Amor e Graça, para você acompanhar esse culto maravilhoso. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer ser grandemente abençoado, se você quer que a sua vida seja uma bênção aqui nessa terra, assista a reunião deste domingo. Não deixe de congregar neste domingo, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida, tá bom? E tudo que você está aí ligando conosco em oração, tudo que você está aí participando conosco, eu tenho certeza que Deus vai honrar você grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fiquem todos na paz, ótimo final de semana, ótima noite para você que vai descansar sábado e domingo, bom descanso para você, e domingo, esse encontro aqui conosco. Fiquem todos na paz e até a próxima com mais um programa Falando de Vida. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus ressuscitou. A vitória sobre a morte foi proclamada. Se você ainda está sofrendo, venha você também tomar posse da sua vitória. Em todas as comunidades Cristã Amor e Graça, estamos esperando por você. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo.
No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.